Bom, gente, escolhendo o tema, a gente sempre fica pensando que tema vamos abordar, né? E eu escolhi, então, para hoje, feriado, friozinho, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E buscando, então, o subsídio, além do que a gente já tem, né, de conhecimento, buscando, eu assisti uma palestra do Alberto Almeida, no qual ele foi o conferencista, e eu fiquei assim, literalmente, faz muitos anos já que a gente está na doutrina, né, que a gente participa desse movimento, que a gente trabalha, que a gente tenta evoluir, que a gente tenta crescer. E tem alguns momentos assim que bota em xeque, né, e nos faz lembrar. E essa palestra eu espero ter a capacidade de conseguir passar muito daquele questionamento, para mim, foi fantástico. Sabe? Quando a gente procura, a gente estuda, a gente procura, a gente lê, a gente escuta, e a gente vê como, muitas vezes, a gente sabe, mas fica amortizado no dia a dia. Fica esquecido, muitas vezes. Pequenas atitudes, pequenos pensamentos. Então, como é importante de vez em quando a gente, né, ser sacudida e rever algumas coisas. Então, conta-se que Kardec, mobilizado por um sonho de Lutero, que dizia ter estado durante o sono no paraíso, e trouxe desse paraíso alguns apontamentos. Mas Kardec se entregou a uma reflexiva e contínua ação no sentido de verificar, de se preocupar com aqueles relatos. Ao adormecer, então, ele sentiu-se desprender do corpo e, guiado por mãos invisíveis, acessou regiões nevoentas do mundo espiritual e lá ouvia gritos, gemidos de dor, xingamentos, gargalhadas. E ele ficou surpreso com o tamanho daquela ocorrência. Não em função dos gritos apenas, né, das gargalhadas, mas em função do ponto de vista espiritual e energético. A energia daquele local onde ele adentrou. E daí ele pergunta, né? Estão aqui aqueles que participaram da crucificação de Jesus? As vozes invisíveis disseram não. Os crucificadores eram pessoas ignorantes, não tinham conhecimento da verdade. Por isso, logo foram conduzidos por Jesus ao conhecimento e ao estudo, e progrediram gradativamente. E ele continuou pensando. Então, estariam aqui os imperadores cruéis, no qual, novamente, as vozes invisíveis disseram, não eram os imperadores. Eles eram desconectados da verdade e também logo tiveram oportunidade de reencarnar
e resgatar no corpo físico, a templo próprio, seus débitos, e agora já estão em condição de finalizar seus resgates. E ele continuava em dúvida. Então estão aqui aqueles que foram os grandes genocidas, como Gengis Khan, Alarico. Novamente as vozes responderam: não, eles não estão aqui. Aqueles homens eram embrutecidos e logo puderam reaver também pela reencarnação e foram expiando em tempo certo as atrocidades e as crueldades cometidas através das várias reencarnações. Continuava a pergunta principal de Kardec. E Kardec então pergunta: mas de onde provém esses gritos, esses gemidos que se manifestam de forma horrenda? E novamente as vozes invisíveis disseram: prestem atenção. São aqueles que se identificaram com a verdade, com o bem, na caminhada do cristianismo, e não viveram o bem, e não testemunharam a caridade. Não testemunharam a caridade. Do leito, guardando na memória aquela ocorrência, no dia seguinte, Kardec propôs em O Livro dos Espíritos a questão 642, onde ele pergunta: para agradar a Deus e garantir uma posição futura, bastará que não se faça o mal? Na questão 642 do Livro dos Espíritos, no qual os Espíritos respondem: não, não é necessário, não é necessário praticar o bem no limite das forças, porque responderás pelas consequências de todo mal em razão do bem não praticado. A gente tem o hábito de ouvir, não sei se vocês também, mas imagino que sim: ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não merecia isso. Ou ao contrário, dizem para algumas pessoas: fulana não merecia passar por isso. A gente ouve bastante, né? E a gente vê que quando algumas pessoas dizem assim: fulana não merecia, estou muito triste, as pessoas não estão auxiliando essa pessoa, elas estão duvidando, como disse o antes, da bondade de Deus. Porque se ela está sofrendo e é tão boa, Deus está sendo injusto, né? Essa questão nos remete às leis divinas, né? E quando a gente conhece, exatamente a gente começa a ter a capacidade de entender e aceitar os porquês. O conhecimento de todas as leis divinas nos oportuniza essa construção
essa aceitação. Porque a gente começa a analisar e, principalmente, a gente aceita que a gente passa por tudo que a gente plantou. Ninguém é responsável pela minha infelicidade ou pela minha felicidade, a não ser eu mesma. A identificação daquilo que está justo na direção do bem, do bom, do belo, do verdadeiro, elas trazem em si, no seu bojo, no seu esplendor, a certeza de que caminhamos seguramente em direção ao cumprimento das mesmas. Muitas vezes atendemos a desejos inconfessáveis e abrimos mão da verdade. Nosso orgulhinho, nosso egoísmo escondidinho lá dentro, né? Que a gente até esquece que tem lá dentro, porque tem toda uma postura social, etc., conhecimento, uma série de coisas. Mas lá dentro tem umas sujeirinhas guardadas, uns mofos, né? Consequentemente, nós nos afastamos das ações libertadoras. Quando reintegrado ao cristianismo, à luz do espiritismo, somos tomados pelo sentimento de culpa, que às vezes nos trava. E nós estamos estudando na quarta-feira os mensageiros, né, Amarante? Eu estou lendo em casa, tá? Não tenho ouvido, mas leio em casa. Então, assim, na obra Os Mensageiros, do Chico e do André Luiz, exatamente fala daqueles irmãos que já estavam num nível de entendimento muito grande, que tinham uma supervisão espiritual, divina, muito grande, voltaram com a missão de continuar a obra do Cristo, de fazer o bem, e acabaram falindo em função daquele mofinho que estava lá dentro, lá no fundinho, escondidinho. E a própria pessoa, o próprio ser, não estava a nível de consciência. Achou que podia, veio com propósito, mas na hora do vamos ver, vamos aprovação, foi levado, né, para o outro lado. Para fazermos uma revisão de como estão nossos passos, nossas ações, dentro da nova perspectiva do Espiritismo, lembrando que o bem não é sazonal, não é no dia do trabalho na casa, não é no dia do grupo voluntário, não é no dia de uma campanha lá de tal instituição. Nós temos ainda em mente que se a gente vier na casa, cumprir aquele horário, cumprir aquela atividade, está tudo bem. Né? Ah, mas eu venho 3 dias na casa, chega. Né? Eu venho 2 dias, 3 dias, 4 dias.
não é só no dia do trabalho na casa. Quando ofertamos algum do nosso tempo, e talvez até do nosso dinheiro, né? Através das doações, das coisas que são dadas às pessoas, se nós realmente não formos vigilantes, corremos o risco de achar que esse exercício de bondade traduz a nossa lealdade ao cristianismo. Isso quer dizer o quê? Que a gente acha que fazendo alguma ação, dedicando um tempinho, o nosso tempo integral, será suficiente. Que é só isso que o Mestre espera de nós. Somos tão bons que elegemos algum tempo como sagrado para dedicar-se à caridade. Como se os outros tempos, né, o nosso dia integral não o fosse. Somos espíritas em alguns momentos. Dá para ser? Dá para ser? Dá para ser cristão na quinta-feira? Dá para ser cristão na quinta-feira? E no resto dos dias não? Porque ainda não entendemos a proposta de amor e caridade à luz do cristianismo trazida pelo Espiritismo, especialmente nesta época de transição. O que vai realmente nos levar a um mundo de regeneração vai ser esse diferencial. Não basta não fazer o mal. Temos que fazer o bem em todos os momentos. Onde estivermos, com quem estivermos, quando estivermos. Se nós entendermos finalmente a mensagem do Cristo, a mensagem do Espiritismo, nós vamos aproveitar todos os momentos. E também quando formos dormir. Orando por nós e por todos os nossos irmãos. E pedindo, muitas vezes, por nós também. Vamos ver. É claro que todas as campanhas que a gente faz, em todas as instituições, se são feitas, são porque são necessárias. Se são suficientes, é outro departamento. Mas não basta as campanhas de doar coisas. Porque o amor e a caridade não têm fronteiras. Isso quer dizer que o espírita, onde estiver, como estiver, com quem estiver, ele estará sempre atuando. Assim, a caridade vai ganhando fórum de cidadania. Cotidianamente nós vamos fazendo o bem. Porque vamos entendendo que o exercício do bem cotidiano, da caridade, é muito diferente do dar esmolas, do dar algo que não serve mais, que é inútil. Muitos de nós ainda temos a ideia, vou dar o que não me serve, muitas vezes o que não presta. Né?
lamentavelmente ainda a gente tem, quem trabalha nessas campanhas vê muito isso. Tem muita gente boa, que dá o útil, o bom, o adequado. Mas tem muita gente ainda que quer que a gente faça a caridade de fazer a limpeza nos armários deles. Né? Diz-nos São Vicente de Paula que a esmola gera embrutecimento do ser. Vocês concordam? A esmola gera embrutecimento do ser em razão de que física e moralmente aquele irmão se sente ferido por ter que mendigar, por ter que aceitar aquilo do qual ele não tem capacidade de ter pela sua própria luta, pela sua própria conquista. Ninguém buscar quando eu sei. Então, no livro dos Espíritos, também nos fala, Cheverry, que a esmola deveria ser convertida em salário, por ele concordar que ela causa embrutecimento, sentimento de inferioridade. Pois ela embrutece e que deveríamos exercitar a caridade mais amplamente, vendo o ser integral. É interessante como nós todos temos dificuldade de ver o ser integral. Quando vamos fazer campanha, quando vamos tratar pessoas, e eu faço essa referência em função de que, como enfermeira, aposentada, mas enfermeira, sempre enfermeira, né? Como, por exemplo, muitos médicos têm dificuldade de tratar o ser integral. Por quê? Porque se acostumou com a visão das especialidades. Então, tu é olho, tu é cabeça, tu é coração, tu é perna, tu é braço. Tu não é mais um ser integral. Como é que tu vai tratar alguém se tu não vê ele na integralidade? Não existe. Por isso, hoje se perde, apesar de tanta tecnologia, se perde muito na medicina, por essa falta de conexão com o todo. E não é diferente quando a gente faz o nosso trabalho. Quando tu, como professora, não vê o teu aluno, não só como uma criança, menino ou menina, mas como um espírito milenar, integral, que traz as suas dores, as suas dificuldades, as suas facilidades, enfim, né? Como nós, isso é que nos faz diferente e faz a diferença. Né? Quando a gente consegue ver as pessoas como um ser integral. Muitas vezes, o necessário é ouvir, é dar um conselho, é dar um abraço, uma prece. Ver além de um estômago com fome, de um irmão com frio, que precisa, como diz o Alberto Almeida, de um cobertor. Mas, importante
entregar o peixe e ensinar o irmão a pescar, para que este homem não fique na dependência. É outra questão que ainda não entendemos, principalmente nos serviços públicos, nas políticas públicas que deveriam, né, trabalhar no sentido de ajudar cada irmão socialmente, economicamente necessitado a construir o seu próprio conjunto pelo trabalho. Lamentavelmente, o que a gente faz é, em geral, transferir, né? Quando a gente não ensina a pescar, transferir as misérias do pai para o filho para o neto, e assim gerações após gerações. Porque nós não entendemos ainda o que é realmente fazer o bem. A caridade, na visão espírita, ela quer libertar o ser através desse ensinar a pescar peixe, ensinar a aceitar-se, ensinar a sentir-se uma criatura divina que veio com dificuldades, com desafios, como qualquer outro irmão, mas para vencer, para lutar. Em recebendo o peixe e aprendendo a pescar, que ele possa ter autonomia, adquirindo sua cidadania, podendo atender às suas necessidades da família, né? Podendo, enfim, ter o comando da sua vida. Porque uma coisa é abrir a mão e outra coisa é abrir o coração, a alma e ir em direção ao outro. E daí a gente vive essa experiência, né? E daí ele falava, citou um exemplo das pessoas que vivem na rua, que muitas vezes os irmãos até fazem a caridade, né? Dão uma cachaça, dão uma cerveja, dão um prato de comida, dão uma roupa, mas nem chegam muito perto, porque o cheiro de quem vive na rua, normalmente bebe, é um cheiro bem desagradável. Inclusive, ele cita uma passagem em que Chico falava com todas as pessoas, entregava coisas necessárias, diversas coisas, conforme ele via que, como ele captava tudo, ele via a necessidade assim, daquele irmão, ele ia distribuindo. E muitas pessoas não entendiam, mesmo sendo espíritas, como é que ele conseguia, por exemplo, abraçar aquelas pessoas mal cheirosas, né? Como a casa dele era tão simples, tão sem nada, a não ser do básico. Então a gente tem ainda muito disso. Muito.
gente, até para aliviar a nossa consciência, a gente dá. Não quer nem chegar perto. Dá, leva, leva. E a relação com os irmãos necessitados chegam ao nível de equidade. Como diz Carita a Kardec, deseja fazer a caridade de tal modo que se coloca na posição do beneficiado e não do beneficiador. Um encontro de caridade com contorno de convivência fraterna, de troca de ambos os lados. Ele fala de uma história que ele vivenciou, e eu vou falar de uma história que eu vivenciei, mas que traz o mesmo contorno. Ele, como médico recém-formado, ele foi fazer uma visita. E eu, como enfermeira trabalhando aqui, também fui fazer uma das minhas visitas e conheci uma pessoa que estava há mais de 30 anos na cama. Teve aos 15 anos paralisia infantil. Lembram daquele terror que era as pessoas terem paralisia? Quando eu conheci essa pessoa, que a gente chamava de Sica, não sei se alguém lembra aqui, ela já estava toda deformada. Ela se resumia a 60 centímetros em função das contorções, né, do movimento que foi ao longo do tempo o próprio corpo fazer. Então, era assim, chocante de ver, né, o estado que estava, chocante de ver assim, a situação em que vivia, o conjunto todo, mas ao mesmo tempo era maravilhoso escutá-lo. Por quê? Porque em todos os anos que eu ajudei a cuidar dela, que eu procurei auxiliar no dia a dia, com uma cama adequada, com um colchão melhor em função, né, das escadas, enfim, ela jamais reclamava. Todos os anos que eu cuidei dela, tinha vários problemas por consequência, né, da paralisia, do contexto, enfim, foram surgindo. E aquela pessoa que, entre aspas, tinha motivo para chorar, para reclamar, enfim, nunca reclamou. Nunca chorou, pelo contrário. Sempre recebia a gente com sorriso. Sempre. E daí, assim como na história que o Alberto contou, ele pergunta: quem fez o bem para quem? Quem fez a caridade para quem? Quando existe essa interação, e ela deveria existir sempre, a troca é mútua. Ambos são beneficiados. Ambos, após aquele encontro, se sentem felizes, com o coração tranquilo. Eu, cada vez que saía de lá, eu saía feliz, apesar de ver aquele quadro de miséria, de sujeira, de várias coisas. E como disse Alberto Almeida, eu fazia também a mesma indicação que o centro espírita que ele trabalhava lá fazia. Tá achando ruim?
está reclamando demais, nada tá bom, vamos lá ver fulano, vamos fazer uma visitinha? Porque assim como as pessoas reclamavam, quando elas vissem uma situação como aquela, com certeza elas não iriam sair iguais. Elas iriam parar. Não talvez para refletir na totalidade, mas elas iam parar e iam sair pelo menos um pouquinho diferente. De ver aquelas condições que aquela pessoa vivia e a sua atitude diante da vida. Então, revisando, no encontro de caridade, de fazer o bem, com contornos de convivência fraterna, a troca é de ambos os lados. Isso é fantástico, gente. Isso nos traz uma paz de espírito gigante, que não tem preço. Mesmo a gente estando e vivendo situações difíceis e situações que a gente gostaria de interagir, de poder fazer algo mais e não pode, mesmo assim a gente se sente bem e feliz. Eu suprimi a história do Alberto Almeida, então, vamos ver. Então, vejam bem, eu acredito que todos vocês já passaram por uma situação assim. Né? Como é bom quando a gente deita, avalia, talvez não tenha feito tudo que devesse e pudesse fazer. Mas algumas coisas boas a gente fez. A gente fez o bem. Como isso nos deixa bem. E como eu sempre digo, como a doutrina espírita é maravilhosa. Porque ela nos faz compreender todos os porquês que nós nunca tivemos resposta. Quando a gente se dedica, quando a gente estuda, quando a gente procura interiorizar, vivenciar, por mais que sejamos pequeninos, mas quando a gente busca esse entendimento, essa compreensão, essa vivência, a nossa vida muda muito, porque a gente entende, porque a gente aceita, porque a gente confia, porque a gente tem a certeza de que estamos caminhando para a luz, para a plenitude. Mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, a gente tem essa certeza dentro de nós. Então, meus queridos, espero ter contribuído com o auxílio do Alberto Almeida, eu plagiei a palestra dele, porque eu achei boa demais. Espero ter conseguido passar tudo o que ele passou para mim. Eu ouvindo e me deliciando com aquela palestra maravilhosa. Então, para
hoje